Muito bom dia. Nós estamos aqui no Life Festival, abrindo um grande debate para conversarmos sobre os impactos que o Covid-19 teve em toda a sociedade, nas nossas vidas, no comportamento das pessoas, na saúde das pessoas e em como que vai ser a nossa vida, como que a gente pode contribuir, como vai ser a nossa vida depois disso. Isso começou lá na China, do outro lado do planeta. A gente foi observando, foi identificando, foi ficando preocupado. Tivemos aí uma solidariedade com o pessoal que foram aumentando rapidamente o número de casos, o número de mortes. Eu, como médico, fui percebendo, inclusive profissionais de saúde, é, 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 se dedicando e acabando caindo na batalha. E hoje nós estamos aqui para começar esse debate. Eu queria apresentar os nossos participantes. Quero apresentar a Carolina Valente, que é presidente do Instituto Mundial para as Relações Internacionais. Tudo bem, Carolina? Quero apresentar a Karina Dantas, que é empresária e diretora comercial da Manager Systems, que é uma empresa de referência em tecnologia. Quero apresentar o Guido Boabaide, que é o CEO da GNTech e é médico também, discutindo aqui com a gente. E meu nome é Ademar Paes Júnior, sou médico radiologista e presidente da Associação Catarinense de Medicina e membro do Conselho de Administração da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Tudo isso começou e impactou rapidamente. Chegou na Europa, chegou nas Américas, e quando nós nos demos conta aqui no Brasil, rapidamente os nossos sistemas de saúde começaram a ser impactados pela necessidade de fazer modificações no padrão de atendimento. Começamos a perceber que faltavam leitos de UTI, começamos a perceber que faltavam testes diagnósticos, começamos a perceber que faltavam equipamentos de proteção individual para as pessoas. Começamos a perceber que não havia uma inteligência de dados adequada para combater esse tipo de situação e percebemos também que havia uma dificuldade de coordenação, dada as dimensões continentais do nosso país e dadas as complexidades na gestão pública que existe nesse país. Nós temos níveis aí federal, estadual, municipal, que nem sempre são coordenados adequadamente. Nós temos uma concentração enorme no governo federal e nós temos aí ainda, somando a essas limitações, nós temos também alguns conflitos até entre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. E no meio dessa confusão, a gente começa a ver coisas maravilhosas surgirem. Nós começamos a ver proatividade intensa, uma mobilização da sociedade civil, empresas trabalhando exaustivamente para contribuir de alguma forma nesse setor. Todos os trabalhadores do setor público ligados ao governo, e aqui eu chamo a atenção a área de saúde, a área de segurança, também buscando dar o máximo, e a gente está aí, nesse momento já, passando aí de 2 meses de pandemia aqui, comprometendo o Brasil. Os primeiros lockdowns chegaram ali em março, e com uma vida completamente alterada, né? Um distanciamento social, depois um isolamento, muitas pessoas em casa sem saber exatamente como reagir, como agir em relação à sua própria saúde, alguns pacientes crônicos, alguns pacientes psiquiátricos, gerando uma série de incertezas e com consequências que a gente ainda não sabe definir. Então eu tenho o maior prazer de trazer para a gente conversar especialistas que são atores proativos nesse cenário, são líderes nos seus setores e que certamente vão nos trazer soluções, insights e uma análise para a gente conseguir tentar gerar o maior
benefício possível para as pessoas a partir desses aprendizados que estamos tendo agora. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Guido, que é médico e CEO da GNTech, para falar um pouco do trabalho, da visão dele de presente, da visão dele de como agir, como contribuir e da visão dele de futuro. Guido. Boa noite, Ademar. Boa noite, Carolina, Karina e a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela oportunidade de participar de um evento, de um propósito com o qual compartilho e de um propósito tão, eu diria, adequado num momento como esse, que é tentar ajudar as pessoas com a nossa experiência, a nossa vivência como parte da turma que está aí afetada pelo Covid também. Bom, eu sou psiquiatra, né? A minha especialidade é psiquiatria e, além de ser CEO da GNTech, eu atuo fortemente como médico aqui no meu consultório em Florianópolis e no Hospital Albert Einstein também, do qual eu sou parte do corpo clínico. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre um tema com o qual eu tenho lidado no meu cotidiano como psiquiatra primeiro, que é de que modo esse cenário de quarentena, ou seja, de restrição de mobilidade, de incerteza e, acima de tudo, de muito medo, principalmente no início, lá atrás, ele vem impactando a nossa saúde psíquica. Então, eu tenho visto isso tanto como médico e tenho sido, digamos assim, mobilizado, convidado a falar muito a respeito de uma outra faceta que seria como a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental em tempos de Covid. Bom, então, evidentemente que um cenário dessa natureza, inédito, não é? E que possibilita muito poucos prognósticos, digamos assim, que nos tragam segurança. Ele vai nos mobilizar a ansiedade, vai nos mobilizar desânimo, para falar de um jeito bem simples. O primeiro passo para a gente lidar com um cenário dessa natureza, em termos da nossa saúde psíquica, é entender que uma certa dose de ansiedade, de medo e de desânimo será, aliás, uma certa dose inevitável. O primeiro passo para a gente manter a nossa saúde psíquica numa situação como essa é aceitar e identificar um aumento da nossa ansiedade, do nosso medo e do nosso desânimo como partes naturais e inevitáveis da resposta da nossa mente ao cenário. Eu vi uma charge outro dia que dizia assim, quem não estiver com muito medo e confuso é porque está desinformado. Então, é mais ou menos isso, assim, né? Então, claro, fica todo mundo com medo de pegar o Covid quando está com falta de ar, aí o pessoal sente falta de ar e dá uma tosse, meu Deus, será que eu estou com Covid e tal? E aí eu tenho ouvido muito o pessoal ter lá um momento de uma crisezinha de ansiedade, coração disparado, não conseguir dormir bem e achar que está tendo um ataque de pânico ou desenvolvendo um transtorno de ansiedade ou passando por um momento de tristeza e achando que está com depressão. Então, isso é muito comum acontecer num momento como esse. E é claro, não é, que quando a ansiedade e o desânimo deixam de ser normais, é quando eles se tornam exagerados, desproporcionais, tanto na sua duração quanto na sua intensidade, e nos tornam diferentes do nosso jeito de ser e impedem ou dificultam muito a nossa performance, seja nas nossas atividades profissionais, seja na nossa capacidade de se relacionar com as pessoas, de dormir, de se alimentar, de manter as nossas funções básicas. Então, quando isso acontece, provavelmente a gente começa a desenvolver alguns sintomas e é nesse momento que, então, vale a pena
a gente buscar a opinião de um profissional para checar se a nossa resposta de ansiedade e de alteração de humor ela deixou de ser normal, sadia e passou a ser patológica. Então, eu penso que esse é um primeiro ponto muito importante, ficarmos atentos a essa transição, mas isso não é para deixar ninguém preocupado, ao contrário. Não é? Na maioria das vezes, a gente vai ter respostas adequadas, normais, dá uma respiradinha. E, indo para o ponto ali da prevenção, tomarmos algumas medidas básicas, muitas delas simples, mas que realmente funcionam para a manutenção da nossa saúde mental. Entre elas, não é? Bom, manter a nossa rotina. Acordar, escovar o dente, tomar banho, tirar o pijama, botar uma roupa, ir almoçar, ir jantar. Mesmo que a gente faça tudo isso dentro de casa, e por mais simples que isso pareça, como diz o filósofo, e dizem os psiquiatras também, a gente precisa de um mínimo de método e rotina para a gente funcionar direito. Não é? Essa é uma dica básica, pessoal, que tem sido aí dita por várias pessoas em vários canais e que realmente é muito importante. Uma outra dica muito importante é cuidar muito para não ficarmos expostos 24 horas por dia a toda sorte de notícias e informações. Isso faz muito mal para a nossa mente. Hoje nós temos uma exposição a um volume de notícias absurda, extremamente prejudicial e, principalmente, notícias catastróficas, alarmistas, sensacionalistas, com viés ideológico e político. A gente precisa selecionar os canais de informação que nós vamos acessar para atender às nossas necessidades pessoais de informação, para nos organizar no nosso trabalho, entender o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e depois no nosso país, e utilizar essas informações para a gente fazer a nossa contabilidade do quanto a gente vai se movimentar, quanto eu sou grupo de risco, quanto a minha cidade está perigosa, o quanto eu preciso botar a cara na rua para fazer o meu trabalho andar, para fazer a minha família funcionar. Essa é uma outra dica importante. Conversar com as pessoas próximas, manter a atenção dos filhos e das famílias, e conversar, quando eu falo, lançar mão das mídias digitais também, e, evidentemente, o básico, manter um pouquinho de atividade física também ajuda muito e é indispensável. Então, isso posto, vamos falar um pouquinho agora, eu vou vestir um pouquinho aqui o chapéu de empresário, não é? E falar um pouquinho do impacto do Covid na Genitec e digamos, no core business da Genitec. A Genitec é um laboratório de genética que trabalha com testes farmacogenéticos, que é um tipo de teste genético que ajuda a prever como os medicamentos vão se comportar no organismo de cada paciente baseado no seu DNA. O teste farmacogenético, portanto, é uma ferramenta de medicina personalizada. E medicina personalizada é um dos 4 P's ali, né, Ademar? Que tu citaste ali anteriormente, na nossa fala inicial, quando estávamos conversando offline, que faz parte da P4 Medicine. Se vamos lembrar dos 4, que é preditivo, personalizado, preventivo, não me lembro do outro P aqui, daqui a pouco eu vou me lembrar. Participativo. E participativo, muito bom. Bom, a medicina personalizada é um conceito, então, que implica normalmente na utilização de alguma tecnologia genética para a gente conhecer o DNA do paciente, seja para fazer um diagnóstico, seja para escolher um remédio, seja para fazer um prognóstico, uns testes preditivos, mas que também, na minha visão, inclui, muito além disso, entender as particularidades daquele paciente. E aí, um pouquinho como psiquiatra. O momento da vida em que ele se encontra, as características de personalidade, o nível de estresse ao qual ele está submetido naquele momento, a saúde geral daquele paciente, o seu histórico passado, histórico familiar e assim por diante. Então, na Genitec, o que o Covid mobilizou? Mobilizou
nós tirarmos do forno rapidamente um projeto que já estava desenhado para ser lançado só no segundo semestre do ano que vem, que é o lançamento de um teste farmacogenético que vai abranger 172 medicamentos de várias especialidades médicas, entre elas a infectologia, que incluirá aqui a farmacogenética da hidroxicloroquina, da azitromicina, antirretrovirais, anticoagulantes, alguns anti-inflamatórios e muitos outros medicamentos utilizados para tratar não só o COVID, como as comorbidades associadas principalmente dos pacientes de risco. Então, como empresário, como que nós fomos mobilizados? A agir rápido, a criar foco. A gente começou a funcionar em operação de guerra. Obviamente que eu não vou nem falar aqui das medidas de gestão, né? Olhar fluxo de caixa, olhar o impacto na nossa jornada de trabalho, fazer jornada de trabalho, reajustar equipes, todo esse café, esse feijão com arroz aí que todo mundo conhece. Mas do ponto de vista assim de não da gestão, mas de percepção de mercado, nós somos muito atingidos por uma necessidade de estabelecer prioridades, de entender aonde que nós íamos investir tempo, expertise da nossa equipe, investimentos. Então, isso nos fez aprender a agir muito mais rapidamente, a funcionar home office. Felizmente, a nossa empresa já tem esse DNA de funcionar e de operar junto a médicos e a clientes, remotamente. Então, a gente não teve muita dificuldade de fazer essa adaptação. E, claro, né, além de fazer renegociação com parceiros, todos os stakeholders, toda essa nossa rede aqui, ela foi mobilizada por nós também, desde o pessoal de mobilização de recursos financeiros, enfim e tal. Mas a boa notícia é que um projeto que a gente tinha tirado foram daqui a 4, 5, 6 meses, incluindo aqui a montagem de um laboratório em Florianópolis, ela vai sair do forno em 2 a 3 meses. Então, a gente teve que tomar decisões estratégicas, e entre elas foi de manter o investimento no nosso laboratório, e manter o investimento de marketing e todos os outros investimentos necessários para fazer o lançamento desses novos testes. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Assim, numa hora dessa dá muito medo, e se a gente não cuida, a gente começa a puxar demais o freio de mão. Então, não dá para ficar otimista demais de uma forma ingênua, mas, por outro lado, a gente tem que, assim como pessoa física, tanto quanto pessoa jurídica, na nossa visão, nos prepararmos para sair da crise. Por mais que a gente ainda não saiba exatamente como e quando e de que jeito a gente vai sair, mas uma coisa a gente tem certeza absoluta, é que a gente vai sair. Não é? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês como empresários nesse momento. E, por último, aqui, finalizando em 2 minutos, a questão da medicina, da telemedicina. Eu já sou praticante da telemedicina desde 2012, por uma questão de demanda. Afirmo que a telemedicina funciona, e o grande desafio da telemedicina, tirando os básicos que é o médico se acostumar a usar as ferramentas, isso é só praticar que acostuma a usar, é entender quais são os pacientes que não podem ser atendidos por telemedicina. Se o médico entender bem isso, ele vai poder praticar telemedicina com segurança e vai certamente ajudar muita gente que está precisando agora, que não tem acesso físico aos consultórios. Espetacular, Guido. Obrigado. E puxando esse gancho, né, de tecnologia, tem o usuário, né, quem vive aí, como é o caso do Guido e os seus pacientes, e a Karina é uma especialista na área, a empresa dela é uma especialista no fornecimento de ferramentas, é uma parceira da Lifes Hub também, e eu queria que você compartilhasse com a gente, Karina, como que você está vendo, como que isso está impactando a empresa, como é que vocês estão agindo ativamente nessa nova realidade, né, e um pouco de como vocês estão aí contribuindo para dar suporte, porque a gente vê na ponta os profissionais atendendo, mas existe todo um time de infraestrutura que realmente faz a diferença em momentos que não pode ter falha, né? Então, bom dia, Karina.
Bom dia, Ademar. Bom dia, Guido. Bom dia, Carolina. Obrigada pela oportunidade. Na realidade, o segmento da saúde, ninguém estava preparado para viver esse momento, né? Nem nos nossos piores pesadelos e filmes de ficção científica a gente imaginou que isso um dia fosse acontecer. Então, ao mesmo tempo que já se falava muito de telemedicina e já havia um movimento bastante intenso para que isso fosse colocado em prática, para que isso fosse viabilizado, por outro lado, as pessoas pensavam, mas eu posso ficar sem, eu posso viver sem, e aí isso foi deixando de lado, de alguma forma, e no momento em que realmente foi necessário, no momento em que não teve outra opção, todos tivemos que correr para nos adaptar, para poder oferecer recursos para que a medicina não parasse, porque a medicina, se tem alguma coisa que não pode parar, é a medicina, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que as clínicas não estavam preparadas para viver isso, nós tentamos ao máximo adaptar ferramentas já existentes e tecnologias que a gente também já estava desenvolvendo e até aguardando um momento oportuno também para colocar no mercado, tivemos que, assim como a empresa do Guido, correr, acelerar, ligar o turbo e sair para o mercado assim a toque de caixa para fazer com que as coisas pudessem ser colocadas em práticas no menor tempo possível. Do ponto de vista até humano, olhando como empresária, nós tivemos que também adaptar toda a rotina da nossa equipe. Nós também somos uma empresa de tecnologia, mais de 30 anos no mercado, então já estávamos adaptados com esse tipo de trabalho remoto, não foi um grande problema, mas ainda assim trabalhávamos todos de maneira presencial e tivemos que colocar toda a equipe em home office da noite para o dia, com todas as ferramentas e recursos, e graças à nossa equipe, hoje também conseguimos atender muito bem todos os clientes, implantando, dando treinamento, fazendo com que essas ferramentas cheguem até os médicos e que eles possam concluir o trabalho deles da forma como é preciso. Então, a tecnologia ela já está incorporando o atendimento de muitas pessoas. Nós sabemos que já tinham muitas soluções disponíveis no mercado, no entanto, essas soluções às vezes ou não eram conhecidas ou as empresas menores, startups, não tinham a oportunidade de chegar até os compradores, até o seu target, e da forma como as coisas foram evoluindo, isso rapidamente teve que acontecer, não foi uma questão de opção, foi uma questão de necessidade. Então, eu participo de um grupo de empresas da Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, e na vertical de saúde, muitas empresas conseguiram grandes oportunidades de mostrar suas soluções, de se mostrar para o mercado e rapidamente fazer as suas tecnologias chegarem até o seu público final. Então, isso foi um lado muito bom, ao mesmo tempo que outras empresas também estão com bastante dificuldades em função dos clientes também estarem em dificuldades. Isso é um efeito bola de neve, então vai atingindo e atropelando quem tiver pela frente, né? Então, os profissionais de saúde, nós sabemos que, aliados à tecnologia, eles vão poder ajudar muitos pacientes, principalmente isso que o Guido mencionou, eu acho que você também mencionou, doentes crônicos, pacientes com problemas psiquiátricos, pacientes que estão com muito medo de irem até os consultórios, de procurarem os médicos, vários estudos mostrando que vários tipos de doenças estão sendo mascaradas em função dos pacientes não irem em busca do diagnóstico, e isso vai ser um outro problema, vai ser uma outra onda que com certeza vai aparecer pós-pandemia, mas é muito importante a gente ter atenção a isso e não olhar só para essa necessidade do Covid, mas como isso vai permanecer após a pandemia. Que nada vai ser igual, nós já sabemos. Acho que essa ideia é uma ideia que todos devem concordar. Mas como elas vão ficar, como essas coisas vão evoluir pós-pandemia, é que nós não sabemos. Essa é uma incógnita. E como eu li uma frase essa semana que me chamou atenção. A única maneira da incógnita dessa equação que tem tantas variáveis resultar em um saldo positivo é a estratégia de conduta.
desde o início do ambiente de guerra até o seu final, independente da sua duração. Então, é muito importante pensar em estratégias, pensar em como nós vamos conduzir todas essas situações e aonde isso vai chegar, onde nós queremos que isso chegue. Então, muito importante. Então, do lado da Manager Systems, nós estamos fazendo o possível para levar tecnologia, para levar ferramentas, para fazer com que o cliente possa continuar o seu trabalho. É muito importante saber que dados estruturados, por exemplo, num prontuário eletrônico, nesse momento vão fazer toda a diferença na mão de um profissional que precisa, muitas vezes, da mobilidade, que precisa do acesso rápido, da agilidade. Então, a informação ela tem que estar disponível e com segurança, obviamente. Quando eu falei que o segmento de saúde não estava preparado, nós temos muitas informações e sabemos que a parte de tecnologia da informação, a parte de TI, por exemplo, de um serviço de saúde, muitas vezes acabava sendo negligenciada. Então, não havia um orçamento disponível para aquele segmento, para aquele setor da clínica, por exemplo, não havia um planejamento de como nós vamos trabalhar, estruturar, atualizar a nossa infraestrutura. Então, havia sempre um incêndio e apagar o incêndio. E enquanto isso fosse possível, a gente vai levando e vai deixando as coisas acontecerem. Mas é muito importante saber que hoje as clínicas precisam olhar com muita seriedade, com muito cuidado para esse setor, que não menos importante que o trabalho, que os outros setores, mas também é quase que o coração do serviço, né? Um servidor hoje com uma série de informações que para, um computador que trava o tempo todo e não permite o trabalho do profissional, enfim, são inúmeros detalhes, coisas muito menores até, que vão desde um pequeno cabo de rede mal colocado. Isso tudo pode impactar severamente no trabalho, e quando eu falo que realmente os serviços não estavam preparados, é porque muitas situações nós precisamos adequar a nossa ferramenta, o sistema, para atender a necessidade do cliente, mas em algumas situações o cliente mal tem estrutura para receber isso. Então, isso é algo que impacta imediatamente e impede com que a gente possa executar o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas de qualquer forma nós sempre buscamos as melhores alternativas, as melhores formas de contornar isso, mas é uma via de mão dupla. Eu posso fazer meu trabalho, mas do outro lado, a empresa, a clínica, precisa também me oferecer recursos para que eu possa executar bem o meu trabalho. Nós sabemos que os médicos eles têm procurado soluções digitais já há algum tempo. Tem muitos médicos, talvez da tua geração, Ademar, que já estão, acho que nesse meio, já nasceram até nesse meio um pouco mais voltado para o digital, mas ainda existe um caminho muito longo a se percorrer, que nós sabemos que é trazer um grande volume de profissionais para esse lado, né? E como eu falei, hoje não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. E nós esperamos que isso sirva de lição, que isso sirva realmente de aprendizado para todos nós, para que a gente não precise esperar algo de muito ruim, de muito grave acontecer, e partir para aquilo que realmente é o óbvio, né? Que muitas vezes está debaixo do nosso nariz e que a gente não precisa que ninguém nos conte. Muito obrigada, agradeço a participação, a oportunidade. Eu fico à disposição depois para interagir com os outros debatedores. Fantástico. Karina, você sabe que recentemente eu li que algumas transformações a gente está chegando. Uma grande rede de laboratórios aqui do país lançou uma das suas bandeiras totalmente digital, né? Agendamento, resultados, etc. E eles fizeram uma pesquisa, 80% dos usuários tinham mais de 60 anos, né? Então, vamos dizer assim, o Covid está acelerando. E algo que eu percebo em relação à telemedicina é que antigamente a gente tinha vamos dizer assim, uma dificuldade em relação à adaptação, principalmente no setor médico, porque a maior parte dos atendimentos eram teleconsultorias entre médicos,
E essa situação, até pelo fato do nosso dia a dia de trabalho, a gente está utilizando muito mais videoconferência, a população como um todo está sofrendo, está recebendo, né, um treinamento expresso em relação à utilização de tecnologia. Isso eu acho que isso já está impactando e vai impactar rapidamente. Eu quero, assim, com o maior prazer, dar boas-vindas para Carolina Valente, agradecer a presença, a contribuição. E nesse cenário, né, Carolina, desse mundo tão globalizado, em que as relações são tão intensas entre os países, de repente a gente viu exposições de algumas falhas em relação a gente sentiu aqui, nós fomos impactados na nossa cadeia de fornecimento de suprimentos, a gente não recebia EPIs. A ACM, na força-tarefa com a Federação das Indústrias, nós fomos buscar adquirir respiradores na China, identificamos as dificuldades que são para se fazer esse tipo de aquisição no dia a dia. Felizmente, tivemos o apoio de empresas catarinenses que têm escritórios lá na China, conseguimos executar a operação. Mas os próprios fornecedores, próprios fabricantes nacionais foram impactados por dificuldades logísticas de entrega de suprimentos para as suas linhas de produção. Outro aspecto agora, esse foi um aspecto que gerou um pouco de dificuldade. Por outro lado, nunca houve na medicina tanto intercâmbio de informação, de experiência entre as pessoas, nós interagindo, médicos conversando com colegas na Itália, na Espanha, na China, trocando experiência, trazendo para cá rapidamente novas experiências, artigos científicos do mundo inteiro sendo publicados numa velocidade que até gera uma dificuldade de curadoria em relação a tantas informações, né? Essa inundação aí é o que a gente sempre busca, né? Dados sozinhos têm pouca utilidade, a inteligência em cima deles é que faz a diferença. E como que você está enxergando, como que você está agindo, e como que você consegue analisar esse cenário tão desafiador aí do Covid-19? Obrigada, Demar. Obrigada a todos vocês, né, pelo convite, a Lives Hub pelo convite de participar desse festival. Para mim é uma honra, né? Realmente, a gente está vivendo um momento muito desafiador, inédito, único. Né? Acho que todos os adjetivos que a gente quiser colocar para essa situação que a gente está vivendo ainda é insuficiente. Mas pensando de um ponto de vista global, que é mais ou menos, né, os projetos que eu atuo, a minha formação, eu sou internacionalista, eu sou uma empresária do campo de relações internacionais, eu presido um instituto que mexe com relações internacionais, a gente faz projetos de cooperação internacional. Então, até a pandemia nos impactou um pouco antes, né? Já em janeiro, os nossos parceiros, eu mesma sou membro de 2 instituições lá na China, a gente já tinha percebido, né, um movimento que tinha tudo para ter um impacto global. Já em janeiro a gente já tinha essa percepção, né? Então, do meu ponto de vista pessoal, como é que isso está impactando a minha vida, os meus negócios? É interessante porque parece que está tudo um pouco suspenso, né? Apesar da gente trabalhar no nosso instituto e nas nossas empresas já há bastante tempo nessa modalidade de trabalho à distância, né? A gente tem vários parceiros que estão em outros estados, em outros países. Para a gente não teve muito impacto nessa questão do trabalho em casa. Mas os nossos projetos, sim, tiveram muito impacto, né? Todos os organismos internacionais, os projetos de cooperação técnica internacional estão um pouco suspensos, porque as pessoas não sabem ainda como lidar com essa situação. E os projetos que ainda podem ser realizados este ano, né, eles estão precisando passar por um processo de repensar. Né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com um projeto de cooperação que a gente está fazendo aqui com o governo do Distrito Federal, para já imaginar como que a gente vai pensar, porque a gente tinha atividades que eram presenciais, né, eventos presenciais, como que a gente vai poder se readequar para essa nova realidade. É um desafio, mas é um desafio que acredito que terá solução, né? Agora, as relações empresariais
com outros países, né, porque além do Instituto Mundial, eu sou do Conselho Consultivo da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários. Então, a gente sempre tem notícia dos outros países, como é que eles estão sendo impactados, como é que está a situação nos países aqui da América Latina, em especial, né, a gente tem um país dentro da nossa federação que foi muito impactado, que foi a Espanha. E aí a gente conversa, troca ideias, né, vê exemplos, né, tem um exemplo, por exemplo, lá do Equador, que teve uma política pública muito forte, né, o governo cortou na carne mesmo, deu exemplo, reduziu o salário de todos os servidores, né, que é uma coisa que aqui no Brasil as pessoas nem pensam, né, nisso, na verdade as pessoas estão aumentando seus benefícios nesse momento de crise. Então a gente fica olhando quais são as práticas dos outros países, até para pensar como é que a gente poderia agir aqui, né, no nosso cenário regional, no nosso cenário local. O Brasil está sendo muito impactado no setor privado. A gente já teve aí, os números são do Sebrae, né, mais de 600 mil empresas encerradas, né, as atividades esse ano, depois da pandemia. É um cenário caótico, né? Então, um cenário aí de já mais de 9 milhões de pessoas desempregadas. Mas aí pensando, né, com a fala do Guido, a pandemia vai acabar, né? Uma hora isso acaba. Como é que a gente começa a pensar novos cenários? Como é que o governo pode se preparar, o setor privado pode se preparar para essa realidade que vem? E aí, nesse ponto, eu brinco que eu sou patologicamente otimista, né? Então, tento sempre ver o lado bom das coisas, né? Acredito que tudo vem a serviço da humanidade, a serviço do bem da humanidade, apesar da gente estar vivendo um cenário muito caótico e catastrófico hoje, né? Como que a gente vai sair bem do lado de lá? Aí eu acredito que a gente está tendo um salto quântico nas relações empresariais, justamente movido por esse processo que a gente está vivendo, né? O Guido deu exemplo dele, que ele antecipou vários meses do lançamento de uma nova tecnologia. Ano passado eu dei uma palestra lá em Tocantins, e eu tinha acabado de voltar de uma missão da China, que eu fiquei muito impactada com o serviço de e-commerce deles. Como eles estão avançados, como eles são avançados. Os Estados Unidos também são muito avançados nesse sentido, e a gente ainda estava engatinhando, né? A gente tinha muita dificuldade, né? O brasileiro tinha dificuldade, ainda tem, de vender nas redes, como que faz, não sabe colocar preço, não sabe divulgar. E com essa pandemia, por incrível que pareça, isso forçou com que os brasileiros entrassem, né, de cabeça no mercado digital, no e-commerce. Acho que isso já é um grande benefício que a gente vai ter da pandemia, é um caminho sem volta. O Sebrae lançou aí uma plataforma para ajudar os micro e pequenos empresários. Eu posso estar até equivocada, mas imagino que é tudo sem custo, né, lá no site do Sebrae, para que os empresários possam colocar os seus produtos e vender pela internet. A gente tem dificuldade porque os nossos sistemas de logística e distribuição no Brasil ainda são um pouco precários, mas acredito que tudo contribui para a melhora, né? E como a necessidade é a mãe da inovação, a gente vai ter uma série de inovações de um futuro que é irrefreável, que já estava chegando e que está chegando com mais rapidez, né? A gente está antecipando várias inovações. Essa da telemedicina é uma muito interessante, né? A gente fez um debate no Senado Federal, a gente tem uma parceria com o Senado para fazer debate sobre temas internacionais. E antes do Carnaval, a gente fez um debate sobre a tecnologia 5G. Então, a tecnologia 5G, a gente ainda estava debatendo, né, como que ela vai ser implementada no Brasil esse ano, né, vai ser atrasada aí por conta da pandemia, mas a gente está falando em implementar a tecnologia 5G quando já tem gente aqui no Brasil estudando como vai ser a implementação da tecnologia, né, da internet 6G. E o Brasil é um país de muitos contrastes, a gente ainda tem lugares no Brasil que estão utilizando a internet 3G. Como é que a gente faz para fazer um bem bolado aí no Brasil de adequar essas assimetrias que a gente tem, essas relações que a gente precisa ainda equalizar para que o Brasil dê conta de entrar num novo patamar. Acredito que com a pandemia isso também vai ser acelerado, né? As pessoas precisam de ter acesso a essas novas tecnologias. Eu faço parte do Instituto aqui de Brasília, muito, muito bacana, convido que vocês conheçam, chama Instituto Iluminante,
e ele fala muito sobre essas tecnologias disruptivas, né? A gente está tendo vários debates nesse sentido, muito na área de saúde, o que está vindo de inovação na área de saúde, como que essa inovação vai baratear, né, as soluções para a área de saúde, pesquisas que estavam mais demoradas vão ser muito impactadas, as pessoas vão, né, trazer essas pesquisas mais para o tempo presente, de novas soluções. Eu fiquei encantada com o laboratório genético. Quero até fazer esses exames para saber como que é, né? Então, todas essas soluções, né, essas novas startups que estão desenvolvendo soluções de medicina na área de saúde, elas com certeza vão ter uma abertura muito maior, acesso a novas fontes de financiamento, né? A gente tinha tão pouca verba federal para investir em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil para essa área, né? Os editais sempre com pouco dinheiro, e acredito que isso vai forçar com que as políticas públicas sejam mais voltadas para isso. A gente vê aquele autor maravilhoso, né, Yuval Harari, que ele fala que a gente está passando por um processo de transição e que se a gente não passar por esse processo de transição, como humanidade, a gente não vai ter dado certo, né? Muito mudar dessa nossa mentalidade de competitividade separatista e individualista para essa coisa da solidariedade, né? Do senso coletivo global. E eu acredito que isso foi uma das boas coisas que a pandemia pôde trazer para a gente, né? O nível de cooperação internacional para a área de saúde avançou muito. Você vê laboratórios abrindo mão de patentes, você vê pessoas colaborando com pesquisas internacionais, e isso é um ponto que eu acredito que seja muito positivo, né? A gente já está vivendo numa realidade de inovações tecnológicas que, para mim, às vezes eu fico um pouco assustada, né? Eu acho uma coisa meio futurista demais, imaginar, por exemplo, órgãos sendo impressos, né? Aliás, a primeira vez que eu vi uma impressora 3D, eu não conseguia nem entender como que funcionava, né? Minha mãe me deu notícia, minha filha, você viu uma impressora 3D? Eu não conseguia entender como que era aquilo, né? E hoje a gente já vê a possibilidade de médicos imprimirem órgãos, né? Ou a ideia lá do Elon Musk, que quer conectar uma internet 5G na mente da gente, né? Essas coisas me dão um pouco de pavor, de medo, mas eu acredito que num futuro, não sei, né? A gente está aqui em 2020, eu acho que para 2050 a gente já vai ter aí avatar, robô, toda a tecnologia que estão levando a gente para essa ideia, né? Esse ano, até o Instituto Luminante fez um evento muito bacana comemorando 100 anos do Isaac Asimov, né, falando dos robôs, e que antes era uma coisa muito louca, muito longe da nossa realidade, de que, né, a nossa indústria 4G já está completamente robotizada, né? O futuro está chegando e acredito que essa pandemia acelerou demais. Então, por mais que nós tenhamos dados que são muito impactantes, negativos, está impactando demais, né? No Brasil, a gente tem 90% das empresas são de micro e pequenas empresas, né? Empresa pequena, microempresa, não tem fôlego suficiente para aguentar ficar fechada tanto tempo, né? Então, a gente precisa compreender que o governo precisa falar sobre isso, criar soluções de curto prazo para as empresas, porque senão, né, não é no longo prazo estaremos mortos. Hoje, no curto prazo, estaremos mortos, né? Como que a gente vai poder achar essas soluções? Mas, de toda forma, entendendo que nenhum mal dura para sempre e vai acabar. E como é que a gente vai estar preparado? Como que os empresários podem se preparar? Como que os pesquisadores podem se preparar? Né? Como que a gente pode investir mais em pesquisa e desenvolvimento no Brasil? Como que a gente pode apoiar as universidades, né? Nunca se deu tanta importância para a área de saúde, para os médicos, né? Para o atendimento humanizado, para essas pessoas que estão aí dando o sangue, a vida, o suor para ajudar a gente nesse momento. Então, que além de tudo isso, né, o governo precisa pensar em dar em condições de trabalho. E a gente do setor privado também precisa pensar em como investir, né? Como atrair investimento nesse tipo de novos projetos. Então, de uma maneira assim, bem geral, é o que eu acredito que a gente está vivendo nesse momento e que, com todo o otimismo que eu tenho, acredito que em pouco tempo nós já estaremos, né, passando lá pelo outro lado. Digo isso porque ontem mesmo eu estava em contato com os meus amigos chineses, perguntando como que estão as coisas aí. As coisas já estão voltando ao normal. Aí ao normal, né, como a Karina falou, não existe mais normal, né, essa nova realidade que a gente está
vai viver a partir de agora. E essa, né, Itália, Espanha já começaram gradativamente a retomar a sua normalidade. Isso já vai chegar aqui. E aí, quando chegar, como estaremos nós preparados? Eu acho que é mais nesse sentido que a gente tem que pensar globalmente, né? E agir localmente, vendo como que a gente pode, como indivíduo, participar dessa mudança. Obrigada. Obrigado, Carolina. É o famoso glocal, né? Global e local, né? Mas, Guido, eu queria aproveitar esse gancho da humanização e te perguntar, você que tem essa experiência de personalização, de uma medicina personalizada, de fazer telemedicina, eu vejo a humanidade caminhando para um formato em que nós estamos cada vez debatendo mais cooperação internacional, tentando valorizar as ações coletivas, uma economia compartilhada, a gente tenta evoluir numa medicina socializada. Os próprios protocolos na medicina privada estão migrando para ações mais coletivas, né? Modelos de capitation, modelos de gestão populacional, medicina baseada em valor, e simultaneamente as pessoas também têm um desejo de individualidade muito grande, né? Hoje, desde o momento em que eu lembro do lançamento do iPhone, em que você montava a tela do teu celular, você vai num congresso com 5.000 participantes, você não encontra uma tela de iPhone ou de smartphone semelhante, igual, entre duas pessoas, né? Então, as pessoas estão cada vez mais desejando essa personalização, né? E o quanto a humanização é importante nessa personalização, nesse atendimento. Então, como que você vê você que está ligado diretamente à tecnologia também, assim como a Karina, como é que você vê de certa forma, um pouco de conflito nisso, né? É um pensamento cada vez mais coletivo, mas ao mesmo tempo uma demanda por personalização, por individualidade. Como é que você está enxergando nessa nova realidade e que o Covid trouxe, né? Porque na verdade o Covid, essa crise, é uma crise em que os resultados dependem do nosso comportamento enquanto sociedade, né? Porque todo mundo precisa colaborar, trabalhar juntos. Como é que você enxerga isso, Guido? Muito antes da crise, nós vínhamos já nos posicionando muito antes como médicos e depois na sequência como empresário, nesse sentido, nessa direção. Quer dizer, a medicina passou por uma fase muito tecnicista, com o surgimento das especialidades, a figura cada vez mais rara do médico de família, do clínico geral, que cuida da gente e tal. E eu, como médico, nunca deixei de praticar medicina com esse viés, de resolver o problema dos meus pacientes e de cuidar dos meus pacientes de uma forma inata. Isso acho que tem muito a ver com o perfil nosso como pessoa, e isso está presente em vários segmentos, não só das humanas e tal. E depois eu fui dar uma olhadinha lá em Hipócrates, né? E ele sempre disse que uma das grandes frases dele é que é muito mais importante conhecer o paciente do que a doença que ele sofre. Então, eu identifico hoje uma valorização por parte dos pacientes, vamos colocar assim, por parte do mercado, então, desse viés humano no médico, no hospital, na clínica, no laboratório, no fornecedor de tecnologia. Então, eu não só acredito nisso, como aposto muito nisso. É um mito dizer que a gente não pode dar acolhimento através da telemedicina, não é verdade. Às vezes a telemedicina até permite um atendimento fora de hora, no final de semana, no momento em que o paciente realmente está precisando ir muito rápido, e aí conversar 2, 3 minutos
tem um impacto muito alto em termos de resultado no tratamento dele, mas também de ele se sentir protegido, acolhido, seguro e bem atendido. Então, eu vejo como um momento em que esse ativo ele será cada vez mais valorizado. Nós, profissionais da saúde, nós tocamos as cordas de tudo aquilo que não pode ser automatizado. Nós tocamos as cordas da criatividade, da intuição, da emoção, da ética. E isso jamais vai ser automatizado e nem digitalizado. E quanto mais nós, seja como empresários da saúde, seja como médicos, entendermos isso, tanto mais nós estaremos alcançando o nosso propósito, que é de fato melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover atendimento médico de excelência, quanto nós teremos melhores resultados nos nossos negócios. E nesse aspecto, a telemedicina agora é medicina personalizada. Porque se o paciente não pode vir até nós, ele tem a ferramenta lá do smartphone dele, vamos atendê-lo como ele pode ser atendido nesse momento. Isso é medicina personalizada. Atender o paciente do jeito que ele precisa na hora que ele precisa. Tanto nós acreditamos nisso, que nós estamos lançando agora, dia 1º de junho, uma clínica de medicina personalizada que estava prevista para ser lançada como mista, presencial e remota, e na área de depressão, ansiedade e etc., e vai entrar no mercado só com medicina personalizada, só com teleconsulta. E aqui, Ademar, já fica um alerta, né? Porque não me lembro aqui, posso estar dizendo alguma imprecisão, mas me parece que a regulamentação da telemedicina, ela, enquanto vigir o estado de calamidade pública, né? E aí como é que ficamos nós, a manager, eu que estou aqui me movimentando para fazer uma empresa funcionar em telemedicina, depois que terminar? Então, eu já fico aqui um alerta e um apelo para que nós nos mobilizemos junto aos órgãos e instituições competentes para que isso não vire só um fogo de palha e a gente que continua investindo e acreditando e apostando seja penalizado ali na frente por uma interrupção abrupta da ferramenta e da regra, né? Perfeito. Karina, e como que quais são os próximos passos que você enxerga da tecnologia na medicina pós-Covid? O que você identifica como tendência? Eu acho que a maior tendência, isso que o Guido colocou é muito real. A maior tendência é que a telemedicina ela seja uma prática e não por conta de um momento, de uma situação emergencial, de uma situação de pandemia. Isso tem que continuar. Você não pode dar um enter e dizer, acabou a pandemia, agora fechem seus laptops e voltem para os consultórios. Isso não pode acontecer. A gente não tem um caminho de volta. Eu vejo isso. Minha ideia que eu tenho, que eu acredito, é que o ser humano ele tem uma grande capacidade de se adaptar às situações. Até um exemplo bem bobo, a questão do uso das máscaras. Todo mundo às vezes, esqueci a máscara. Daqui a pouco a gente está entrando no banho de máscara, porque vai estar tão automático, vai que nem foi o uso do cinto de segurança, vai ser uma coisa que vai fazer parte, que foi incorporada nas nossas vidas. Então, não vai mais haver problema de esquecimento. Então, da mesma forma, a tecnologia, uma vez que você incorpora aquilo na sua vida, que você incorpora aquilo no seu trabalho e aquilo só te traz benefícios, aquilo te gera mais produtividade, obviamente com todos os recursos de segurança, que dá dá conforto para os pacientes também. Hoje a gente tem um problema de mobilidade bastante grande, principalmente aqui na nossa cidade, especificamente, né, Florianópolis. Isso tudo vai só trazer benefícios. Então, a gente tem que pensar realmente para frente. Eu acho que não vai ter que haver um movimento muito grande dos profissionais, das empresas, enfim, de todas as instituições que estão envolvidas, porque eu acho que é um caminho sem volta. Tem uma frase de Aristóteles que diz: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Então, é um momento de extrema sensatez, a gente precisa realmente
refletir sobre tudo que está acontecendo e tirar a parte boa disso. A parte ruim a gente já tem, a gente não precisa fazer nada porque ela já veio de graça e com plus. Mas a parte boa é realmente ver tudo isso que está ao nosso redor e de qual é a melhor forma da gente aproveitar, da gente entender essas mensagens que são jogadas na nossa frente a todo momento e o que a gente pode realmente fazer para que isso seja colocado em prática. Então, assim, em termos de tecnologia, os planos da Manager são realmente evoluir, seguir evoluindo com essas tecnologias, com essas ferramentas. Nós temos, esse é só um projeto inicial que a gente tem para teleconsulta, mas tem muito ainda por vir, e nós vamos seguir evoluindo, nós vamos seguir oferecendo o que tem de melhor e o que é melhor para o nosso cliente. Esse é o nosso objetivo e é o que está realmente como prioridade aí para a continuidade desse ano. Fantástico. Carolina, nós, como médico, nós vivemos essa aldeia global porque a gente é nutrido de conhecimento, informação, experiências do mundo todo, né? A gente, hoje nós temos aí medicina de alta qualidade em todos os continentes, né? Sem exceção, com experiências, alguns com particularidades, outras. Nesse enfrentamento do Covid, chega a ser empolgante assim, esse intercâmbio de dados. Eu vou citar um exemplo, o nosso sistema de monitoramento populacional que a gente utiliza aqui em Florianópolis e que agora nós estamos indo para São Paulo, capital, ele foi inspirado no modelo de Singapura, de Israel, da Coreia do Sul, e é fantástico a gente identificar que os resultados vão se replicando, né? Assim como os nossos estudos científicos, você consegue pegar um modelo que foi praticado num canto do mundo e você aplica nos seus pacientes, no seu hospital, e você vê esse resultado. Como que você está, que boas experiências você está identificando assim nessa aldeia global, né? Você que é uma especialista nesse setor, algo assim que está te tocando, que está te motivando para a gente dar como exemplo e seguir à frente? É uma pergunta bem interessante. Esse é o princípio da cooperação técnica internacional, né? A gente olhar para boas práticas, né? Propor parcerias internacionais com pessoas que têm um pedaço do conhecimento que a gente precisa, com o nosso pedaço do conhecimento para fazer, né, uma parceria para o bem. Então, assim, muito voltado para essa questão da pandemia, pelo que eu tenho lido ou tenho recebido de notícias, os países asiáticos, eles estão tendo, alguns países asiáticos estão tendo muitas boas experiências, né? Oceania também, então a gente tem Nova Zelândia, Vietnã, Coreia do Sul, Taiwan, que tem tido resultados diferentes do que a média global, em que a gente está tentando entender o que eles estão fazendo de diferente para a gente tentar copiar, né? É óbvio que cada país tem a sua realidade, né? Cada país tem as suas questões políticas também envolvidas. A gente nunca vai poder tirar, né, a questão política como um grande fator, né, do enfrentamento. A gente tem peculiaridades aqui no Brasil, né? A gente tem muitos níveis de tomada de decisão, esses níveis são conflitantes, então, às vezes, não tem como a gente comparar Taiwan, que é uma ilha minúscula, com o tamanho do Brasil, com o enfrentamento que a gente está tendo aqui, que existem esses níveis federal e estadual, né? Mas acredito que a gente realmente deve olhar para quais têm sido as boas práticas desses países que têm sido muito bem sucedidos. Hoje mesmo, a gente estava debatendo num grupo de empresários a experiência do Vietnã, que eles fizeram, que eles têm muitos poucos casos, né, um nível de mortalidade muito baixo, e pelo que eu li da experiência deles,
foi uma espécie de isolamento diferenciado, né? A primeira coisa que eles fizeram, eles identificaram que pessoas da China não eram bem-vindas, e eles fazem fronteira, né, terrestre com eles, então eles fecharam as fronteiras aérea e terrestre e isolaram apenas os locais onde tinham casos confirmados para que isso não se espalhasse. De que forma isso pode ser feito no Brasil? Já é um pouco mais complicado, né? A gente precisa tentar achar um caminho do meio, né? Um meio termo, né? Aqui no Brasil, eu li essa semana uma coisa que eu fiquei pensando, falei, gente, faz muito sentido, né? A classe média está morrendo de tédio, enquanto a classe mais baixa no Brasil está morrendo de fome, né? Então, como que é esse enfrentamento, né? Eu sei que este evento que a gente está participando vai ter uma chamada de doação para ser direcionado alimentos, né? Para uma instituição. Então, como que é muito interessante a gente ficar sentado, né? A gente estava falando aqui, os nossos trabalhos não foram afetados, enfim, a minha empresa, mas as pessoas que não têm, né? Não tem nem onde lavar a mão no Brasil, que é uma realidade que é muito diferenciada. A gente tem um país que é muito assimétrico, e como é que a gente atua com eles, né? Os projetos estão sendo desenvolvidos pela Central Única das Favelas, né? Pelas mães das favelas, pelo Gerando Falcões, grandes projetos brasileiros estão rodando aí para tentar ajudar essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. E isso precisa ser levado em consideração numa tentativa de cooperação internacional, né? Porque não dá para a gente dá para importar as experiências, né, as boas práticas internacionais, mas vai sempre ter que adaptar para a nossa realidade, que é única no mundo, né? Cada país é único, cada população tem uma forma. A gente tem um déficit de educação básica que é muito grande no Brasil, e isso impacta muito, né? Mas existe o esforço da nossa sociedade, existe a questão de adquirir novos hábitos, né, que a Karina estava falando, né? Já a gente vai tomar banho de máscara, aos poucos a população vai aderindo, mas tem situações que são calamitosas que não tem como aderir. Então, acho que, assim, tem que ter uma mistura, um equilíbrio, entendendo que a nossa realidade é única, mas que existem muitas boas práticas internacionais que a gente poderia estar, pelo menos, levando em consideração, né? Aí cabe os gestores públicos. Vou até fazer um parênteses da minha fala aqui, porque enquanto a gente estava falando, eu fiquei pensando, você falou que os médicos aí de Santa Catarina foram importar, né, produtos da China, e eu fiquei pensando, né, o Sebrae, né, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas aqui do Brasil, buscando soluções para os micro e pequenos empresários, né? Por que a Apex, a Agência Brasileira, né, de Apoio à Exportação, não está ajudando os estados nesse processo de importação? Porque a cadeia de fornecimento, né, querendo ou não, a gente tem uma pauta de exportação muito grande, e a gente tem toda a questão da importação, né, faltando suprimentos aqui no Brasil. Como que pensei, como é que uma agência, a gente tem uma agência de exportação brasileira, por que ela não poderia ser acionada nesse momento justamente para auxiliar, né, os estados nesse sentido? Existem muitas, não sei, possibilidades de atuação que a gente poderia pensar nesse cenário internacional, nessa sua pergunta, né? Não, sensacional. Na verdade, nós aqui, nós acionamos várias entidades, mas a gente queria agir, né? Então, a gente acabou fazendo as duas vias, né? A gente também acionou, ela está atuando, e nós, assim como outras atividades que se espalharam pelo país, né? Aqui, importação, manutenção de respiradores, o aumento do parque fabril. São 10 fábricas no Brasil que ampliaram a sua produção. A gente está indo aí para junho, talvez a gente consiga produzir 10 mil respiradores por mês nas indústrias brasileiras. Isso foi fenomenal, assim, engenheiros trabalhando diuturnamente para aumentar a produção dessas empresas. E eu gostei muito do que você falou em relação às múltiplas facetas do Brasil, né? E isso a gente vê na assistência médica, né? A gente tem áreas que hoje, com o Covid, expôs de maneira dramática algumas fragilidades, né? Em relação à assistência e o que é realmente prioridade, né? Sistemas que estão com muita dificuldade, mas que já historicamente já tinham muita dificuldade. Quantas vezes a gente viu aí
pacientes aguardando, fila de espera de UTI, etc., para decisões judiciais interferindo nas vagas de UTI. Só que muitos desses pacientes estão em casa e muitos ainda estão aí tendo dificuldades, alguns morrendo, inclusive, em casa por essa parada nesse atendimento. Nós acreditamos muito nessa inter-relação entre medicina e desenvolvimento econômico e social, porque a medicina ela é um suporte para o desenvolvimento econômico e social, sem dúvida, mas o desenvolvimento econômico, ele é um motor para a medicina também. Onde você tem desenvolvimento econômico, você tem riquezas, geração de riqueza para consumir uma medicina privada e você tem geração de tributos para financiar uma medicina socializada. Então, a atividade econômica é muito importante para a medicina. Então, elas são interligadas. Então, quando eu vejo essa dicotomia entre economia e medicina, isso é um absurdo, porque, na verdade, é uma inter-relação. Nós estamos todos dentro de um mesmo nicho. Eu fico muito contente de ouvir todos vocês. Eu vou passar agora só uma mensagem final. Eu peço para que todos sejam bastante breves. Nós estamos muito atentos em relação a essa questão social, por isso que nós estamos aí nessa parceria com o Instituto Wilson Groh. São 20 mil famílias que temos aqui em situação de fragilidade nos maciços que são atendidos pelo Instituto, e cerca de 8 mil famílias com perda de renda, né? Então, sem ter como se alimentar. Então, nós temos aí esse compromisso para que a gente consiga, e o resultado é a soma de múltiplas ações, né? Nós também estamos aqui bastante alinhados com próprias instituições governamentais para que a gente consiga suprir essas deficiências, montando projetos na área de testes diagnósticos, projetos na área de equipamentos de proteção individual, e uma grande expertise também na área de inteligência de dados. Ficou muito à flor da pele, assim, a carência de uma integração de informação, tanto no nível governamental e até no nível privado também. São poucos os dados do setor privado. Também a gente foi tentar buscar, nós tivemos que instalar sistemas para a gente poder controlar o número de leitos disponíveis até no setor privado para servir de backup para o setor público, né, em muitas cidades do país, né, que já o setor privado não, o setor público não dava conta. Então, eu acho que isso, como a Karina falou, acelerou muito essa evolução, né, tecnológica, mas eu acho que algo que evoluiu muito foi a intensidade das relações humanas nessa crise, e o quanto se passou a se valorizar a convivência, né, também, né, como está fazendo falta, né, essa convivência, esse contato com as pessoas. Esses dias eu atendi um paciente, ele falou: nossa, que bom que eu estou conseguindo ser atendido, eu achei que eu não seria atendido. Assim, não, você precisa vir, você não pode deixar de ser atendida se você tiver alguma necessidade. Então, queria passar a Guido, Karine e depois Carolina, rápidas mensagens finais para a gente encerrar o nosso painel. Mantenham-se otimistas, sigam fazendo o seu melhor e preparem-se para sair dessa crise, o que ocorrerá o quanto antes. Eu queria parabenizar esse trabalho de vocês, que, acima de tudo, tem o foco na ajuda nessas pessoas que estão nessa situação realmente muito triste. Acho que, como a Carolina falou, a classe média vai morrer de tédio e a classe baixa vai morrer de fome. Então, acho que isso é uma frase muito impactante para a gente lembrar e agradecer todos os dias, até o fato de a gente poder ajudar os outros. E a mensagem que eu gostaria de deixar é semelhante à do Guido: mantenham-se otimistas e
e também preparem-se, porque eu acho que em relação à crise econômica, eu penso que o pior ainda está por vir, mas a gente tem que ser otimista, continuar acordando cedo, tirando o pijama e trabalhando. Carolina? Eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo evento, muito bacana a iniciativa. Eu acho que a gente está passando por uma prova de conceito do que vai ser o nosso futuro. E como toda mudança, né, gera a gente fica tão aturdido, mas essa mudança vai ser para o bem. Eu prefiro imaginar assim, desejar que seja assim, né, e esperar que a gente possa viver um mundo novo, cheio de novas possibilidades, imaginando que o futuro ele realmente é irrefreável. Acredito que não tem volta, é um caminho sem volta, tudo que a gente adquire, tudo que a gente conquista vai ser implementado, né, na humanidade, na sociedade. E manter o otimismo, manter as dicas do Guido para a nossa saúde mental, acho que são tão importantes. A gente nunca fala, né, sobre a nossa saúde mental, a nossa inteligência emocional, mas é um momento que eu acho que pela primeira vez eu vejo tanta gente falando sobre isso, se preocupando sobre isso, então já é um bom avanço, né? Desejar sucesso para o evento, né? Que as palestras que vão vir aí durante todo o dia sejam tão boas quanto foi ouvir cada um de vocês, né? Obrigada pela oportunidade de falar também. Então, quero agradecer a todos, quero agradecer em nome da Lifes Hub, agradecer em nome dos apoiadores, principalmente em nome do Instituto Padre Wilson Groh, a presença de todos vocês. Dá um recado muito claro que nós precisamos repensar as nossas vidas, mas, acima de tudo, a gente precisa agir. E é o que nós trouxemos hoje aqui, pessoas que estão agindo, pessoas que estão atuando, para que a gente possa construir um mundo melhor, que a gente consiga se adaptar a um mundo novo, mas que ele pode ser melhor sim, né? A gente não pode perder essa crença de estar evoluindo e estar melhorando sempre. Não, o mundo não vai ser como era antes, sem dúvida, a medicina não vai ser como era antes, mas que a gente prossiga nesse espírito de cooperação, nesse espírito de inovação, e que toda essa inovação que a gente está vendo agora fique como uma lição para a gente fazer, sempre focado nas necessidades das pessoas, nas necessidades da sociedade, e não apenas para trazer algo que seja novo, mas algo que seja novo e que traga benefício, que faça com que você como indivíduo ou você como empresa tenha um lugar importante, um lugar que acrescente na sociedade que está inserido. Então, desejo uma excelente restante de palestras durante o dia e me despeço aqui. Bom dia a todos.